Bon dia a tothom, jo sóc l'Angèlica Sàtiro i estic molt contenta i molt agraïda d'aquesta activitat amb vosaltres i amb el Jean Wills. La meva tasca és fer d'entrevistadora del Jean Wills, val? És a dir, vaig a fer una entrevista, vaig a fer preguntes, estaré aquí. I passarem al castellà, val? Però a l'hora de fer les taules rodones podem parlar català tranquil·lament. Què els sembla el meu català? Una mica així, oi? Estic progressant. Perfecte. Molt bé. Anem. Comencem. Primera cosa, el Jean Wills es una persona que yo admiro profundamente y por esto estoy muy contenta de poder estar compartiendo con él hoy el escenario. Ya verán, porque nos va a contar un poco de su vida, de su trayectoria, de qué es lo que hace, pero es una vida inspiradora. Así que les invito a que le escuchen, no solo con los dos oídos, sino también con vuestro corazón y con el cuerpo entero, porque él llega muy profundo en nosotros. Así que abran la puerta para que él pueda entrar. El Jean Wills realiza un doctorado aquí en la Universidad de Barcelona en Ciencias Políticas y está en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esa universidad. Está investigando las fake news, o sea, los procesos de desinformación. Además, él es investigador de la Open Society Foundation y profesor invitado en el Instituto de Investigación Afro-Latinoamericana en el Centro Hutchins de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Tiene un máster en Filología y Lingüística por el Instituto de Filología de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, donde ha nacido. Yo voy a esperar un poquito, ¿vale? Ahora necesitamos silencio. Ahí, muy bien. Wills es autor de 5 libros, siendo el más reciente O que ser, o sea, ¿qué debería ser? Periodista premiado, ha escrito decenas de artículos para diarios, revistas y todas las más importantes, no solo de Brasil, como también de otros países. En 2005 fue el ganador de un reality show que aquí sería como el Gran Hermano, no sé si es de vuestra generación, pero que allá se llama Big Brother Brasil. Es una versión brasileña de ese reality. Es activista de derechos humanos con prestigio internacional, especialmente en el área de los derechos de LGBTQI+. Jean Wills ha cumplido los 2 mandatos consecutivos como diputado federal en Brasil y antes de iniciar el 3er mandato, las amenazas de muerte y las amenazas a su familia lo obligaron a exiliarse. Y él nos va a explicar un poco ese viaje que ha tenido que hacer por obligación y por la amenaza de muerte que ha recibido. En 2010 fue elegido el primer diputado federal en llevar la causa del tema LGBTQI+ al Parlamento brasileño, que hasta entonces no tenía esa causa, imagínate, 2010. Ganó premios internacionales por su desempeño intelectual y político y figura en la lista de las 50 personas del mundo que más defienden la diversidad. Y en esta lista están incluidos los premios Nobel de la Paz. O sea que no estamos delante de alguien, es una persona con una trayectoria reconocida por muchos lados, ¿no? Da conferencias en las universidades más importantes del mundo. Durante los últimos 3 años se ha dedicado a investigar sobre la relación entre el fenómeno de la desinformación programada y dirigida, el contacto de fake news y el surgimiento de gobiernos, partidos y o personalidades autoritarias,
fenômeno que, infelizmente, está ocorrendo em várias partes de nosso planeta. Se dedica também a las artes visuales como una nueva forma de expresión en la esfera pública y la expansión de imaginación y sensibilidad, mezclando y combinando técnicas analógicas para su exhibición en plataformas digitales. Ele é um multitalento polifacético e não estou aqui para falar mais. Por favor, um aplauso para recebê-lo. Bueno, ya veo como sois llenos de energía. Muy bien. Bueno, vamos a empezar a escuchar Jean, ¿vale? Jean, como tu vida es tan inspiradora y tenemos esos jóvenes llenos de entusiasmo, empezamos un poco por tu infancia, tu juventud, y ver qué características de tu vida crees que también pueden ser inspiradoras para essa juventude llena de energia. Buenos días. Muchas gracias a la Fábrica de Arte Roca Humberto por me haber invitado, ao diretor da fábrica, Alberto Soler, e Angélica Sátiro, que é a principal responsável por eu estar aqui. Quero dizer a vosotros que eu não hablo castelhano, hablo esta mezcla de castelhano e português, que é portunhol, ¿vale? A mim me encanta escuchar catalán, pero não he podido aprender todavía, porque eu manejo em minha cabeça 3 línguas, assim que aprender catalán se quedou um pouco difícil, a que me guste muito da língua, e a que eu logre ler alguns textos em catalán. Então, o mais importante aqui é que nos comuniquemos, não? Que eu logre conversar com vosotros e trocarmos nossas experiências. Este é um dos principais pontos do exílio, da desterritorialização, porque junto com o exílio, eu tive que me exilar, ou seja, sair de meu país, porque estava sofrendo ameaças de morte, não? Havia todo um conjunto de violência política em contra mim e em contra outros ativistas de direitos humanos. Então, eu tive que me exilar, e o exílio não significa solamente deixar para trás uma terra que é tu terra, o sítio onde nascestes, onde crescestes, a gente, bueno, é também deixar para trás a língua. E esta desterritorialização linguística talvez seja a mais dolorosa, porque nós somos hechos por nossa língua, não? A língua existe antes de nós, claro. Quando eu nasci, já havia português. Pero a língua se inscreve em mim e a língua constitui meu sujeito, minha subjetividade, meu caráter mais profundo. Então, no exílio, temos que nos desterritorializar, sair da terra e também sair da língua. E é muito difícil, é muito doloroso para mim e para todos os outros imigrantes que chegamos a um novo país e para viver temos que abandonar nossa língua e assimilar uma outra língua. Pero também é ao mesmo tempo muito potente, porque quando tu aprendes, assimila uma outra língua, também as perspectivas de mundo se ampliam, não? Quando habla uma outra língua, tienes uma consciência da diversidade do mundo. Eu estive nos Estados Unidos como professor invitado da Universidade de Harvard e me surpreendia como os jovens estadunidenses, não somente americanos, estadunidenses, não têm consciência do resto do mundo, não? Existem e vivem como se só existira os Estados Unidos. E claro, porque os Estados Unidos são uma potência e há, de alguma maneira, neocolonizado distintas partes do mundo, sobretudo a partir da cultura pop, das cantoras, do cine, vale. Então, eles creem que o mundo é aquilo que eles vivem. Não têm consciência, não falam outra língua. Falam solamente inglês, que é a língua que todos nós outros falamos também, por el hecho de que Estados Unidos é
uma superpotência e, por isso, nos impõe a todos nós outros, de maneira sutil ou de maneira mais compulsória, sua língua. Então, hablo primeiro disso para que vocês tenham consciência. Não existe um outro mundo que habla línguas distintas da de vosotros. E quando nos abrimos para aprender uma outra língua, seja qual seja as circunstâncias, ampliamos nossa visão de mundo. Entendemos melhor ao mundo e a nós mesmos. Bueno, eu nasci numa cidade muito pequena, um pueblo, do estado de Bahia, em Brasil, que é o estado com mais gente negra fora de África, não? Se fora do continente africano, a Bahia, que é o estado onde nasci, é o estado onde há mais gente negra, com a pele preta, como dizemos em Brasil. Eu sou filho de um matrimônio interracial. Minha madre é branca, meu padre é negro. E minha madre era uma empregada doméstica, não sei se há isto. Trabalhadora del hogar. Sim, minha madre era trabalhadora del hogar, vale. E meu padre é um pintor de automóveis. Ou seja, sou filho da classe obrera, e nascido num lugar muito pobre, ao princípio sem acesso à água potável, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a televisão, energia elétrica, vale? Então, um mundo que agora me parece muito distante, pero um mundo que é distante para nós outros, para mim agora, para vós outros, pero não é um mundo distinto para muitas pessoas que vivem, por exemplo, na África subsaariana, não? As condições de pobreza, de miséria. Então, eu nasci aí, nessas condições, e aos 6 anos de idade, eu escutei por primeira vez um insulto homofóbico em minha vida. Uma criança de 6 anos não sabe o que é ser gay. Não sabe. Uma criança de 6 anos é uma criança de 6 anos, não? Pero, porque eu, quando niño, a mim me gustavam os dibujos, a mim me gustavam as bonecas, a mim me gustavam as niñas, quedar-se com as niñas, a mim me gostava isso. Por esse motivo, eu escutei por primeira vez o insulto, que em português é um insulto muito violento, que é viado, que aqui creio que seja marica. O mais próximo seria isso. Maricón, seria. Bueno, e quando escutei, eu escutei este insulto porque eu fui hasta a tienda comprar pão e pedi os panes, pedi os panes e dijo, bueno, dame 4 panes. E, portanto, hice a concordância de número. Não? Eu não pedi 4 pães, pedi 4 panes. E, então, homem que estava ali, maior, não, disse para mim, niño de 6 anos, disse, ¿Tú qué eres? ¿Eres maricón o es estudado? ¿O tienes estudio? Y toda la gente rió, que estaba en la tienda, rió de mí. Entonces, yo era un niño por primera vez humillado públicamente por el hecho de que yo no estaba de acuerdo con los papeles de género establecidos por esta sociedad. Escutei este insulto quando não tinha ideia do que era ser gay. Porque a ideia de ser gay só surge em nossa vida na mesma época que surge a ideia de ser hétero. Não? Porque muita gente pergunta, quando descobriste que era gay? Eu disse, bueno, quando tu descobriste que era hétero? Então, é isso, é desde sempre. Há um sentimento em nós outros que é um sentimento que nos posiciona desde sempre no mundo. O que passa é que este mundo, estas regras,
que existem neste mundo favorecem e tratam a heterossexualidade como correta, como esperada, como benéfica, como buena, como justa, não? E trata a homossexualidade e todas as dissidências de gênero como mala, como erro, como enfermidade, como pecado. Então, nós que pertenecemos a esta comunidade sexodiversa, somos, por isso, desde muito temprano em nossas vidas, vítima de uma violência perpetrada por esta ordem, esta outra ordem que não admite a diversidade de gênero e tampouco a diversidade sexual. Mas bem, esta mesma ordem também não admite a diversidade mais ampla, a diversidade cultural, a diversidade linguística, a diversidade étnica. Aproveito. Sí, aproveite. Já que nos explicou essa parte de tua infância, que te parece também contar da juventude, como foi ser um jovem, pues gay, assumidamente, e aproveita e já nos conta como foi isso de sair desse lugar tão pobre, tão miserável e chegar a ser o ganador do reality show mais importante de um país que tem um tamanho do continente. Para que sepan, a região onde nasceu, Bahia, é mais grande que toda a Espanha, para que tenham uma ideia de tamanho. Como foi sair de ali e tu juventude aí, Bueno. BBB? Bueno, foi um largo processo, porque minha madre é católica. E em Latinoamérica, entre os anos 70 e 80, existiu uma tendência da Igreja Católica que se chamou Teologia de la Liberação. Incluso dos mestres da Teologia de la Liberação é catalão, que é Dom Pedro Casadáliga. Este homem foi demasiado importante para nós em Latinoamérica e organizou e conduziu um movimento um movimento que se chamou Movimento Pastoral. E este movimento da Igreja Católica, inspirado na Teologia da Liberação, politizou a vida de los pobres, de nós campesinos, obreiros, né, a juventude pobre. Bueno, então eu comecei minha atividade política muito temprano. A los 12 anos, eu fazia parte da pastoral de la juventude estudantil. Comecei a trabalhar a los 10 anos. A los 10 anos estava na calle, eu vendia na calle caramelos e coisas, e depois ia à igreja para estas atividades, não, de formação política. E a los 16 anos contei para minha família que era gay, para minha madre, para meus irmãos. E a partir de aí, quando falei com minha família, me converti num ativista LGBTI, que não utilizavam esta terminologia, não? Era um ativista gay do movimento homossexual, que era assim que se chamava. E, bueno, estudei periodismo na Universidade Federal da Bahia, que era uma universidade, a Universidade Federal da Bahia é uma universidade de excelência, e a Faculdade de Comunicação é uma das mais concorridas, né? Onde há mais concorrência, competência. Eu fui aprovado e estudei periodismo, me converti em periodista, trabalhei em dois dos principais periódicos que havia ali na Bahia. Publiquei meu primeiro livro em 2001, um livro de contos, ou seja, eu estrenei na literatura com ficção, não? Com literatura de ficção. E, bueno, isto foi cambiando minha vida e cambiando a vida de minha família, porque eu fui o primeiro de minha família a ingressar na universidade. Minha madre teve 3 filhas antes de mim e 3 filhos depois de mim. Então, a transformação que eu hice, material, que eu hice em minha vida, a mobilidade social que he produzido em minha vida, com a educação, com os estudos, com meu interesse no conhecimento, né? Eu tenho um interesse
muy grande en conocimiento. Entonces, Te gusta aprender, ¿no? yo siempre, me encanta aprender, siempre. Creo que soy siempre ignorante y estoy siempre buscando aprender algo. Y, por tanto, era muy buen alumno. Y por ser buen alumno, tenías buenas notas y, claro, minha vida se modificou por causa disso. Eu nunca contei, nunca tive ajuda de padrinhos, de Patrocinadores. de nada, né? não, digo dessas, não, de família, sabe? Não, minha família era uma família pobre, não era uma família que tinha herança, não tinha propriedade, não tinha rede social, porque, claro, as famílias de classe média alta, as famílias dos blancos, de los empresários, não, os filhos desta classe social têm muitas vantagens. Uma delas é a rede de relação, não? Então, uno sai da universidade e já para uma empresa para trabalhar. Comigo não se passou. Tudo que logrei foi com muito esforço. Não? Como he dicho, trabalho desde os 10 anos de idade. Bom, assim que trabalhei como periodista, pero segui com minha carreira acadêmica. Então hice o mestrado, hice o master em letras e linguística. E neste momento de meu master, eu estava interessado em las representações da violência, né? Imigrado, eu hice uma investigação sobre esse tema, representações da violência em periódicos, e me interessava no master também seguir estudando este fenômeno, né, da violência, e particularmente me interessei por estudar as prisões. Las cárceles. Las cárceles, los presidios, las cárceles. Bueno, mientras estaba haciendo mi máster, y claro, era periodista, já havia publicado meu primeiro livro, o Big Brother surgiu no Brasil como um fenômeno de audiência, e se escutava o que se percebia, o que se notava, era que a gente em geral lhe gostava o programa, o reality show. A los críticos de periódicos, não. A los críticos que escrevem los suplementos de arte e cultura odiavam o programa e diziam que o programa era uma imbecilização das pessoas e de que era obsceno e que traria obscenidade. E, bueno, eu parti do seguinte princípio: se miles de pessoas cambiam como se diz comício aqui? Comício é... Sim, político. Bueno, un encuentro político para... Sim, se a gente cambia encontro político público por episódio de uma série de Netflix, não devemos, desde nossa arrogância, não dizer que é um equívoco. A tarefa de investigador, de pensador, é perguntar por quê. Por que a gente quer mirar a Big Brother? Não? O que há em Big Brother que a gente que hace com que a gente se quede parada ali acompanhando aquelas vidas. E essas interrogações las hice eu a mim mesmo, e então cambiei o objeto de mi estudio, minha investigação, no doutorado. Decidi parar com um estudo sobre as violências e me inscrevi no programa para ser uma etnografia. E a princípio não creia que eu seria selecionado para o programa, pero fazia parte de minha estratégia entender, fazer a etnografia, portanto entender como era o processo seletivo del Big Brother. E para minha surpresa, eu fui selecionado. Perdona, para ser selecionado nesse programa, há um sistema de votação, como que de todo o país. A gente vota quem queda no programa e quem sale. E o que isso foi não, que... pero te digo antes para primeiro, entrar, sim, para foi acceder. antes do processo de
de estar no programa, eu fui selecionado por a equipe. Ah, por el Vale? equipo, vale. Pelo equipo. E, bueno, eu pensava que ia me quedar como uma semana, porque seria o suficiente para eu mirar como se passava, para ser este trabalho etnográfico, vale? E só que isso não se passou. Eu não fui eliminado do programa. E por quê? Porque na primeira encuesta, quando põem dois participantes para o público decidir por votação, por telefone, quem segue e quem marcha, o apresentador do programa me perguntou que pensava eu do hecho de que todos os outros participantes haviam votado em mim para deixar a casa, para echar-me. E eu contestei o óbvio, eu contestei o óbvio, o verdadeiro, a verdade. É que a eles incomodavam o hecho de que eu era gay. E que eu era gay com conhecimento, não? Então, queriam me echar da casa. E isso foi um marco histórico na TV brasileira. Nadie, hasta 2005, nadie havia dito na televisão aberta para toda a gente: eu sou gay. E dizer isso sem vergonha. Dizer isso com orgulho. Isso foi como uma bomba num país como o Brasil. Que é machista e tudo isso. Homófobo. Homófobo e tudo. É uma delícia escutar a Jean, pero el horário. Vale. Então, Jean, perdona cortarte aqui, pero aproveitamos isso que acabas de dizer e empalmamos com por que has tenido que sair, huido de Brasil para vir aqui e está toda tu vida de diputado aí e também de militância com os direitos LGBTQI+. Eu vim para aqui, eu saí do Brasil, vim para aqui por amor e porque é querido. Me casei com um catalão. Pero em tu caso não foi isso. Não has querido. Então, a partir de aí, cuéntanos, porque com poder assim de síntese, como foi esse processo de sair obrigado, tu vida de deputado e... Vou ser sintético. Esse hecho de eu ter dito por primeira vez na história da tele, sou gay com orgulho, lógico, me impulso numa posição automaticamente de representante da comunidade LGBTQIA+. Hasta aí, eu não pensava em estar na política mais allá de ser um ativista. Para mim, me bastava ser um ativista de direitos humanos. Pero a comunidade LGBTI carecia de uma representação política digna. E então, em 2010, eu me candidatei a deputado e venci as eleições. E, a partir daí, comecei o primeiro mandato, eu já hice 2 mandatos, não fui reelegido em 2014. Em 2018, me reelegi outra vez, não, para um terceiro mandato. Este que não é cumprido, não é concluído por el tema da violência. Pero o que digo é que em los 2 mandatos nós fizemos uma coisa de vanguarda, que uma proposta muito ousada, muito audaciosa em termos de representação de democracia, não? Porque mesclava a representação política com a democracia participativa. Então, era uma proposta nova para a Latinoamérica. E, además, eu também conciliava 2 coisas que em Brasil não eram muito conciliáveis, que é a luta por justiça social, ou seja, combater a pobreza, o hambre, a desigualdade social, e, ao mesmo tempo, defender as liberdades civis. Não? Então, o direito das mulheres ao aborto legal, não? O direito das mulheres a seu corpo, em primeiro
né? Dito da maneira mais simples. Eu defendia a legalização da marihuana, por exemplo, o controle estatal da marihuana. Então, toda essa agenda, que é dizemos que é uma agenda liberal, do liberalismo clássico, não? Conciliada com a justiça social, era minha bandeira, era minha atuação. E, además, eu fui crescendo em prestígio internacional e me convertendo num ativista de direitos humanos muito conhecido. Então, a extrema-direita em Brasil, a partir de 2016, sobretudo a partir de 2016, quando houve um golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que era presidenta do Brasil, e que se elegeu no mesmo ano que eu me elegi ao parlamento. Era a primeira mulher a presidir o Brasil e o primeiro homem gay no parlamento, não? Pero em 2016 houve um golpe parlamentário e echaram Dilma da presidência. E a partir de aí, a extrema-direita começa a crescer. E a extrema-direita começa a crescer por meio da mistificação, da propaganda e da mentira. Então, a extrema-direita cria um ecossistema nas mídias sociais, nas mídias digitais, um ecossistema de difamação e assassinato de reputação. Junto com isso, se associa a milícias urbanas. Milícias são como máfias paramilitares que controlam territórios, principalmente no Rio de Janeiro, onde vivia eu, não? E portanto, começam as ameaças contra mim, por telefone, por e-mail, por correio eletrônico, por as mídias sociais. E eu fui administrando estas violências, estas ameaças, até que em 2016, neste ano de 2016, eu escapei por muito pouco de um linchamento. Linchamento, Um ¿no? linchamento. Se dice, de ser linchado. De ser linchado realmente, não um linchamento virtual nas mídias sociais, mas um linchamento Físico. de verdade, físico. E em 2018, uma amiga minha, companheira de partido, uma mulher negra, com a mesma origem que eu, que vivia na favela de la Maré, Marielle Franco, foi executada com uma rajada de metralhadora, num crime político muito bem planejado. E claro, isso era um recado da extrema-direita hacia nós, de nós democráticos, de esquerda, centro-esquerda, ativistas de direitos humanos, comunidade LGBTIA+. E então quedou-se muito claro para mim que eu seria o próximo, não? A morrer, porque havia muitas ameaças contra mim e ela foi executada. Então, a partir de princípios de 2018, eu passei a viver com guarda-espaldas quase todo o tempo e em cárcere privado. Não podia sair, não podia hacer nada. Me elegi em outubro deste ano para meu terceiro mandato e optei por la vida. Isso é a opção pela vida. Isso é a opção pela vida e por la luta. Porque se eu houvera sido assassinado depois de Marielle Franco, haveria mais um mártir, não? Um mártir a mais. Eu seria um mártir. Mas eu não quero ser um mártir. E tampouco quero ser herói. Quero ser humano e quero uma vida. E por isso, saí do Brasil em fins de 2018 e vim para cá e estou no exílio desde esse tempo. He passado por Alemanha, he passado por Estados Unidos e agora estou aqui em Espanha, em Barcelona. Espero eu que até dezembro, porque este ano haverá eleições de Brasil e esperamos que nós logremos derrotar o fascismo e eleger o presidente Lula para restituir o espaço democrático em nosso país. Por fim, só para concluir, é importante que vocês sepam que esta realidade que acabei de descrever agora não é uma realidade que está lejos, que está leja de vocês. Não. Esta ascensão da extrema-direita e seu discurso de ódio contra os imigrantes, contra as mulheres, sobretudo as mulheres feministas, contra a comunidade LGBTI,
esta ascensão da extrema-direita está se passando em toda parte do mundo. E essa extrema-direita está como dizer, articulada internacionalmente, ¿vale? Então, queria dizer a vocês que são muito jovens, todos com idade de serem meus filhos, este mundo se quedará para vosotros. E este mundo que se quedará para vosotros não pode ser um mundo de menos liberdade e mais injustiça. Há que ser um mundo de mais justiça social e mais liberdade. Muitas graças. Graças a ti. Graças a ti. Bueno, antes de salir de aquí, yo quisiera solo decir que antes de salir, por favor, esperen un momentito los que están ahí detrás, solo un momento. Jean es una figura muy completa y claro, media hora a veces es poco. Él también es artista. Como vamos a poder hablar con él ahora, creo que dará tiempo a la hora de las preguntas que puedan unir, porque él une su obra de arte a su estudio como intelectual y a su activismo. Entonces creo que también vale la pena explorar eso por allá. Iremos ordenadamente, les van a dar unos números, vamos a sentar y ahora vais a poder dialogar y nos vemos en la otra sala de manera organizada. Muchísimas gracias. Hasta ahora.